Agora é o Arena Outbox 2. Quem viveu esses dias com nós da série Arena Outbox lembra de tantos desafios, de tantos testemunhos, de tantas coisas novas, né, desafiadoras que nós vivemos. E essa nova série Arena Outbox 2, agora hoje a gente vem falar e usar o testemunho e a história da Kelly e da Kathleen como tema para a nossa palavra. Eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar com isso e vão ver aquilo que ela falou ali. Quem é que já foi para Revisão de Vidas e nunca falou isso? Eu fui para lá e eu não queria voltar, não queria ir embora mais, né? Muita gente passou por isso, eu já passei por isso também, a gente sempre ouve falar isso. Mas durante esse período que a gente tem enfrentado, as dificuldades que nós temos enfrentando, né? Um pouco antes disso começar, uns meses antes, quando nós vivemos essa experiência do Outbox, quando a gente saiu para fora da caixa, a gente foi para a rua, a gente foi movido por desafios, a gente ouvia falar uma coisa muito pelo Brasil, né, inteiro, a gente vinha ouvindo falar muito sobre avivamento, né? Quem aqui já ouviu, estava em vários eventos, em vários cultos, vários profetas falando isso, que o avivamento, que chegou o momento do Brasil, que é aqui, que vai ser aqui, que esse é o momento, que está acontecendo. E eu trouxe uma explicação, o significado de avivamento. Significa mais vivo, mais ativo, mais intenso. Significa despertar ou despertador. Isso se chama avivamento. E nesses dias de agora que nós estamos vivendo, nós temos uma oportunidade muito grande. Eu acredito que alguns aqui, eu demorei, eu acho que uma semana mais ou menos, mas eu consegui entender e consegui perceber algo através de me manter conectado com a igreja, de me manter conectado com as coisas de Deus, com as coisas que envolvam o reino, com o meu líder, com o meu discipulado. Por eu me manter conectado com isso, eu despertei para algo e eu consegui entender tamanha oportunidade que a gente teria e que a gente tem tido nesse período de ter uma renovação espiritual e de começar a viver esse avivamento na nossa vida. Porque o propósito de Deus, o propósito dele para a minha vida, para a tua, ele não parou. O mundo pode ter parado, mas Deus e o propósito dele para nós, ele não parou. E nesse período, né, no isolamento, não poder estar na rua, muitos não podendo trabalhar, alguns perdendo emprego, né? Muita gente enxerga somente dor, enxerga sofrimento, enxerga medo. Fragilidades vêm à tona, né? Ficam desesperados e acabam sendo paralisados. Pessoas que, do nosso último revisão para cá, vamos pegar, nos últimos tempos, últimos meses, vinham mudando a história das suas vidas. Pessoas que tinham dificuldades em alguma área, às vezes emocional, às vezes relacionamentos, no que for, estavam mudando. Estavam passando por uma transformação, que ela começa a acontecer quando o Evangelho entra no coração das pessoas. Isso começou a acontecer com algumas pessoas, e eu via claramente isso, pessoas crescendo, pessoas mudando, deixando velhos hábitos de lado, deixando coisas que botavam elas para baixo de lado. A gente conseguiu ver cultos cheios, Arena Jovem cheia, a presença de Deus aqui nesse lugar, e as pessoas realmente entendendo o que é o Evangelho, entendendo o propósito, entendendo o porquê das equipes, entendendo o porquê de fazer isso, o porquê de bater meta, o porquê daquilo. Quando as pessoas entenderam o porquê estavam fazendo, tudo faz sentido, e a presença de Deus começou cada vez mais tocar. Mas infelizmente, como eu falei ali, algumas pessoas foram paralisadas, seu crescimento foi paralisado, a sua vida com Deus foi paralisada, a sua comunhão com Deus foi paralisada, porque não enxergou oportunidade, enxergou medo, enxergou sofrimento, enxergou dor, preocupação, e esqueceram que tanto as palavras que o nosso pastor e nossa pastora trazem, os discipulados que nós temos, as palavras dos nossos bispos, sempre nos orientaram e sempre nos falaram que nos períodos de dificuldade, de crise,
ali são os melhores momentos para o crescimento. Ali está o melhor momento para a gente avançar, para que milagres aconteçam. Tem uma frase, né, popular que todo mundo deve ter ouvido falar, e já que fala que mar calmo não forma um bom marinheiro. Não é verdade? Na calmaria um bom marinheiro não é formado. Um treino, quanto mais duro ele for, melhor ele forma um lutador. Quanto mais jogador de futebol treinar, melhor vai ser para ele quando ele for executar a sua função. E nós, nesse período, nesse tempo, né, isso veio para mexer com muita gente. Veio para mexer com gente, principalmente com quem estava acomodado, quem estava, às vezes, nem está satisfeito com o que está vivendo, com o que está passando, mas fica acomodado. Veio mexer com muita gente que não estava produzindo, muita gente que não estava se sentindo produtiva, fazendo nada de bom, e chega num determinado momento que ou tu enfrenta e tu vence, e tu sai disso mais forte, carregando muitas cicatrizes, claro. A cicatriz é a marca da guerra, né? Ou tu fica parado, vê as coisas acontecerem, vê as coisas passar, morre, para naqueles sentimentos de medo, de dor. E no meio de tantos problemas, quem está conectado, muitas pessoas se desconectaram do seu pastor, desconectaram do seu líder, da sua célula. Parece ser coisa tão simples, né? Não vou acompanhar minha célula, tem muita live, tem muita coisa, que a gente fica de saco cheio, né? Mas eu posso dizer com toda certeza, essas coisas me manteram conectado. Essas coisas me mantiveram no meu propósito. Escutar o meu pastor, a minha pastora, me manteve no propósito. E quem se afastou disso, quem achou chato, quem fala, quando o estudo voltar eu volto, acabaram ficando longe, perderam as oportunidades. Nem mesmo, gente, os decretos que foram feitos aí, que impede a gente de sair, que impede a gente de vir para a igreja, que impede a gente de trabalhar, nem esses decretos são capazes de parar um homem e uma mulher que está conectado ao seu pastor, ao seu líder, ao seu profeta, a uma igreja. Não tem nada que pode fazer isso, nenhum decreto que sai aí são capazes de parar a igreja de Jesus. Não existe decreto que são capazes de mudar aquilo que Deus decretou sobre a tua vida. Quem aqui já participou do revisão de vidas? Levanta a mão aí. Bastante gente, ó. Aquilo que Deus fez na tua vida, no revisão de vidas, aquilo que Deus de alguma forma te mostrou, de alguma forma te falou, de alguma forma tu sentiu, o que Deus decretou sobre a tua vida naqueles dias lá, não mudou e não parou, por causa de decreto nenhum no mundo aí fora e do que tem acontecido. Porque Ele não é como os homens, não é como nós, para que minta. O que Deus decretou sobre a tua vida não mudou e vai se cumprir. Aquela dor que Ele começou a tirar no revisão, como a Kelly falou aqui, ela disse no revisão de vidas, ela começou a ser transformada. Eu era triste. Às vezes a gente chega na presença de Deus triste, a gente chega na presença de Deus com depressão, a gente chega na presença de Deus ansioso, com dores, né? E Deus começa a tirar isso, começa a limpar isso lá no revisão de vidas. Muitos passaram por isso, eu passei por isso. Começou lá um processo de mudança na minha vida. E naquele final de semana Deus decretou, tu vai ser um vencedor. Tu vai sair dessa, eu estou contigo. E eu jurava assim, eu acreditava que não tinha nada de bom que pudesse sair de mim. Eu escutava tudo aquilo, eu vi tudo aquilo, eu comecei a ser liderado, mas me parecia que nada de bom podia vir de mim. E as pessoas olhavam para mim e falavam que eu ia vencer, que eu ia dar certo, que eu ia sair dessa, que eu não ia morrer, que eu ia viver, que a minha vida ia começar a partir de agora. E eu não conseguia enxergar isso. Mas alguns homens e mulheres de Deus enxergavam na minha vida e diziam que eu ia ser um líder. Tu vai ser um líder. Tu tem um perfil para liderança. E eu não acreditava, nunca acreditei. E até hoje eu não acredito ainda.
Mas chegou um momento em que eu falei para minha pastora na época, eu falei, eu vou acreditar no que vocês estão me falando, eu creio nesse Deus da vida da senhora, eu conhecia o Deus na vida dela, mas ainda não tinha conhecido esse Deus na minha vida. Eu falei, eu acredito na senhora, então eu vou seguir tudo que a senhora me falar. Tudo que a senhora me falar eu vou fazer, eu vou acreditar, porque eu quero realmente mudar, eu quero muito sair desses vícios, de tudo que a minha vida, onde a minha vida andava naquele tempo. E hoje eu estou aqui. Eu mesmo não acreditando em mim, teve pessoas que acreditaram. E Deus acreditou, Deus nunca me abandonou, porém, eu não sabia quem Ele era, não sabia onde Ele estava. E eu vim aqui nessa noite, porque o meu propósito de vida, a minha missão, o meu propósito é despertar nessa geração, que o avivamento, ele começa dentro de nós. Eu vim aqui pregar para essa geração que está aqui dentro. Tem uma geração aqui. E essa nova geração tem propósito. Tem o propósito de mudar histórias, vidas, a sua casa, aonde tu vive, onde tu mora. Mudar o teu mundo. Mudar o teu mundo significa o que te rodeia. As pessoas que estão perto de ti, o caminho que tu faz para ir para o teu trabalho, para a tua faculdade, volta. As pessoas que estão próximas de ti, esse é o teu mundo. A tua rotina, tua casa, tua família. Mas esse avivamento, ele tem que começar de dentro, ele começa de dentro. É de dentro para fora, e não é ao contrário. E num período onde a gente pode ficar muito tempo sozinho, não existe oportunidade melhor do que a gente se conectar com Deus. A gente poder andar junto com Ele e estar mais perto dEle. E Jesus, através do Arena Jovem, através dessa nova série de palavras também, Ele quer te levar, a partir de agora, a ter novas experiências sobrenaturais com Deus. Enquanto tu cumprir o ID, enquanto nós somos desafiados a cumprir o ID, através de uma série de palavras, através de lideranças inspiradas e ungidas por Deus, nós vamos ter experiências novas. Nós vamos ter experiências novas. O avivamento vai vir quando algumas pessoas já estão vivendo isso, de pessoas que nunca quiseram ouvir falar de Deus, nunca quiseram estar na igreja, têm nos procurado para perguntar onde é a igreja, o que aconteceu nas nossas vidas, o que mudou. Nós temos alguns testemunhos disso, e isso se chama avivamento. Pessoas que nunca deram bola para a palavra de Deus, estão hoje querendo conhecer a Deus. E quando nós cumprimos o nosso ID através de propósito, através de desafios, através de crescimento, a gente se reinventar, de fazer algo novo, Deus começa a fazer com que a gente passe por experiências sobrenaturais. E eu tenho para te dizer hoje uma palavra, que vocês que estão aqui hoje também, vocês vão ser marcados pelo Evangelho fora da caixa. Vocês vão ser marcados pelo Evangelho Outbox, aquele que faz com que a gente comece a olhar ao nosso redor e saber que nós temos dentro de nós algo que pode mudar uma geração. E esse Evangelho fora da caixa, é o que nós vamos ouvir falar muito daqui para frente, muitas histórias, assim como foi a Kelly e a Kathleen, que estavam no vídeo aqui. Elas foram alcançadas através do Evangelho Outbox. Elas foram alcançadas através de um evangelismo que foi feito em uma praça. Nós já fomos uma vez aqui para uma praça e nós vimos pessoas pararem, ouvirem a palavra. Nós vimos alguns se emocionarem. O pastor orou com bastante pessoas, mas nós também vimos uns que não pararam, que viram a gente ali, passavam longe, saíram, tiveram uma atitude diferente. Mas um dia uma líder aceitou o desafio de fazer algo diferente, ir para uma praça pegar o Evangelho através do direcionamento de Deus para os nossos profetas, de uma série chamada Outbox. E chegando lá nesse lugar, fazendo essa loucura, que para muito é loucura, né? Tipo uma praça, pregar, falar de Deus, ninguém quer ouvir. Uma pessoa parou para ouvir ela falar.
Essa pessoa se chama Kathleen, a menina do vídeo. E depois disso, recebeu uma ligação, foi até uma célula. E depois da célula, ela foi para um lugar chamado Arena Jovem. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela teve uma atitude. E hoje ela vive uma vida com um propósito de sarar a nossa terra através do Evangelho. Ela ganhou a mãe dela para Jesus e ganhou toda a família dela. Toda a família dela foi ganha através de um desafio Outbox. Então, o que eu vejo com isso? O que eu aprendo com isso, gente? Que todo lugar é comum, até que Jesus passe por ele. Todo lugar é comum. Às vezes lugares, como eu falei, às vezes esse lugar é dentro da gente, o nosso coração. Como eu falei, eu achava que não poderia ter nada de bom dentro de mim, que eu não poderia produzir nada de bom, que não sairia nada de bom. Mas eu nunca mais fui o mesmo quando Jesus passou por dentro, quando Jesus sondou meu coração, quando eu tive uma experiência com Deus. Todo lugar pode ser ruim, comum, não ter nada, até Jesus passar. Quando ele passa, começa a ter vida. Quando ele passa, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar. Por onde ele passa, nada permanece do jeito que é. Ele transforma vidas inteiras, gerações inteiras, famílias inteiras que vivem frustradas. Ele vira a página, reconstrói relacionamentos, traz nova vida, nova esperança. Ele transforma a água em vinho. Quem já ouviu falar isso? Jesus transforma a água em vinho. Jesus, ele tem o poder de transformar a sua vida inteira através de uma atitude. E atitude é uma palavra que nesse contexto aqui nos mostra uma guria, uma líder que foi até uma praça e cumpriu o seu propósito naquele dia. E daí alcançou uma menina, essa do vídeo, e ela parou para ouvir a palavra de Deus. Depois disso, ela teve uma atitude de aceitar o convite e ir até uma célula. E através desse nosso agir, através dessa nossa atitude, é que Deus começa a se manifestar. Ela tinha escolha, não tinha? Ela tinha escolha de nem parar naquele lugar. Ela tinha escolha de nem parar naquela praça, não ouvir a palavra de Deus. Depois, de novo, ela teve escolha. Ela teve a escolha de não ir até a célula, de não ir até a arena. Mas ela tomou uma escolha diferente. Quantas vezes, gente, por hábito ou até por comodismo, a gente perde tempo esperando uma resposta de Deus, uma intervenção sobrenatural, que algo aconteça gigantesco. A gente perde tempo esperando isso e não faz o que a gente tem que ser feito. Aquela menina, ela não ficou esperando que Deus se manifestasse na vida dela de alguma forma sobrenatural naquele momento. Não, ela fez o que tinha que ser feito. Vou dar o primeiro passo, eu vou até uma célula. Ela teve uma atitude, ela foi. A gente espera que Deus se manifeste na nossa vida muitas vezes e sem agir de forma diferente. Esperamos que Deus faça tudo e esquecemos de agir. Tem coisas que dependem da gente. A experiência dessa família deixa muito claro esse exemplo de atitude, né? Do que fazer. Não adianta só a gente sonhar, né? A gente escuta muito dizer que sonhar não custa nada. Tem muita gente, muitos sonhadores hoje por aí. Mas quem sonha e não tem atitude acaba não conquistando nada. As nossas conquistas são frutos de atitudes. Todos nós, aqui essa noite, temos algo em comum. Olha para o irmão que está do teu lado e dá uma olhada bem nos olhos dele, não vai enxergar muito hoje. Vai olhar ele de máscara aí. Daqui de cima tem uns que eu não consigo nem ver direito o rosto. Mas tu tem uma coisa muito em comum com ele, sabia? O que vocês têm em comum é que todos
Todos nós aqui fomos chamados para um propósito. Todos nós temos um propósito. E isso você tem em comum com todas as pessoas aqui. Nós somos chamados para dar frutos. Mas, a todo tempo, o medo, decepções, frustrações, tenta convencer a gente de que a gente não está pronto. Que nem eu não me achava pronto. Eu achava que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que não dá, mas a gente sempre pensa isso. A gente acha que não está pronto para continuar nossa caminhada com Deus. A gente acha que é demais, eu não vou dar conta disso. Eu acho que Deus não preparou isso para mim. E a gente acaba ficando no mesmo lugar. Com certeza tu já ouviu alguém falar, ou tu mesmo já falou algum dia, né? Ah, mas eu ainda não estou pronto para viver isso em Deus. Eu não me sinto capaz para fazer algo. Eu não me sinto capaz para abrir uma célula. Eu não me sinto capaz de cuidar de pessoas, eu não cuido nem de mim. Eu não me sinto capaz de levar pessoas para o Arena Jovem, e eu faço uma força para me levar às vezes. Nem me levar eu não consigo. Tu já ouviu alguma pessoa falando isso? Mas o Arena Outbox tem um lema, e ele passou antes ali na tela. Alguém sabe, alguém quer arriscar, qual que é o lema do Arena Outbox? Ninguém quer arriscar? Então eu vou falar. Se não for você, quem? E se não for agora, quando? Esse é o lema do Arena Outbox. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Quanto tempo a gente perde procrastinando? E a gente precisa entender que Deus, Ele age no nosso agir, na nossa atitude e na nossa decisão. Quando a gente age, o poder de Deus começa a vir pelas nossas atitudes corretas. E a gente usa uma frase, né? A gente escuta muitas pessoas falando isso. Eu não estou pronto, eu não consigo, eu não posso abrir uma célula. Tem gente que não consegue ir até uma célula. Às vezes porque tem vergonha, às vezes porque acha, nossa, negócio careta, né? Célula e tal. As pessoas têm vários sentimentos guardados e muitas coisas impedem elas de ir até uma célula. E a gente usa uma frase, o pessoal da nossa equipe, da equipe Aliança, que a gente fala, a gente sempre coloca nas nossas divulgações, que a gente faz de célula, tudo a frase é o seguinte, sempre tem um cantinho lá escrito, você não está sozinho. Tu acha que eu não sinto também, às vezes, o dia que acabar, que parar aquele friozinho na barriga antes de ir para uma célula pregar, eu acho que o negócio perde o sentido, eu acho. Porque aquela expectativa de que Deus vai usar a minha vida hoje, aquela expectativa de que vai ter alguma pessoa nova, de que alguém vai aceitar o convite. Será que alguém vai na célula hoje? Será que vai ter uma pessoa nova lá? Será que alguém vai ir ouvir a palavra de Deus? Será que Deus realmente vai usar a minha vida? Isso tudo deixa a gente preocupado, deixa a gente ansioso ali na hora, dá aquele frio na barriga, e quando termina a célula tu pensa, nossa, eu não falei nada do que eu preparei. E daí tu consegue pensar, pô, foi Deus que me usou mesmo, né? Não falei nada que eu tinha preparado para fazer. Só pode ter sido Deus, porque eu me preparei, eu li, eu jejuei, eu estudei a palavra, chegou na hora eu não falei nada. Não lembrava de nada. Tu pode olhar, pega o caderno, as anotações, tu passa o olho ali, não lembra de nada que tu escreveu. E Deus te usa e termina a célula, e tu pensa assim, eu acho que não foi bom, não foi legal, não consegui falar o que eu queria. E as pessoas começam a te procurar, falar da palavra, Deus falou comigo através dessa palavra, então tu não está sozinho. Esse sentimento nós também passamos. Líderes também pensam em desistir, pensam em não ir, mas nós vamos mesmo assim. Porque nós tomamos uma decisão de agir diferente, de fazer o que os outros não querem fazer, de ir onde os outros não querem ir. E é dessa forma que nós vamos virar essa cidade de cabeça para baixo. É dessa forma que nós vamos virar a internet de cabeça para baixo. O negócio vai bugar nos próximos dias, com os desafios que nós vamos ter, o que nós vamos fazer. Nós vamos alcançar muita gente mesmo. Eu quero que vocês abram comigo em Êxodo 3, 7. Êxodo 3, 7. Do 7 ao 10 nós vamos ler.
Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los no Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amoreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Olha o chamado de Moisés ali. Moisés foi chamado para alguma coisa, foi chamado por Deus para viver um propósito, para tirar o povo do Egito. Olha que chamado, olha que loucura. Às vezes a gente fica com medo, que nem eu falei, eu ficava com medo de ir para uma célula, de cuidar de pessoas, de achar que eu vou ser líder, muito medo disso. Imagina o chamado de Deus para a vida de Moisés, esse propósito para que Deus chamou ele. Ele tinha escolha ali ou não tinha? Ele tinha, né? Ele tinha duas escolhas, ele podia dizer que não. Mas ele tinha apenas uma decisão que mudaria o seu destino para sempre, para toda a vida. Agora um pouquinho mais para frente ali, vai no 11, Êxodo 3, 11, aonde Moisés pergunta para Deus. Moisés, de repente, como eu, como tu, achava que não era capaz, e olha o que ele fala ali: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas essa palavra. O Senhor: eu estarei com você. Ou seja, você não está sozinho. Moisés, ele questionou até mesmo a sua própria identidade, pois ele não se sentia digno e muito menos capaz de realizar uma obra tão grande. Mas o Senhor fala para ele, certamente, tem umas versões que falam assim: certamente eu estarei contigo. E a atitude de Moisés aproximou ele ainda mais de Deus, a atitude certa, e libertou uma geração de escravos. E como eu falei, nós estamos aqui, Orena Jovem de Canoas está aqui a postos, retomando os nossos cultos presenciais aqui, com um limite de pessoas, cumprindo tudo certinho, mas nós estamos aqui porque o nosso propósito é libertar uma geração, é libertar cativos, é libertar pessoas que estão presas ao quê? Às vezes a prisão está totalmente aqui, às vezes está aqui, está no coração, às vezes pessoas que podem ir muito longe, estão presas por não conhecer a verdade, e nós vamos espalhar a verdade por essa cidade, por esse Brasil, por esse mundo inteiro, o que nós conhecemos, o que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, o que aconteceu com a Kathleen e com a Kelly, vai acontecer com muitas pessoas. Porém, não importa a crise e a dificuldade que aconteça, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. E se hoje tu chegou aqui fraco, abatido, desconectado do teu líder, do teu pastor, da tua igreja, nesse período tu ficou longe, ficou abatido, é o momento de retomar. Porque se tu não conseguir, se não tiver força, eu repito, tu não está sozinho. Tem uma igreja intercedendo por ti, orando por ti. Tem pessoas que vão estar contigo, e vão estar contigo sempre. Se hoje tu chegou aqui cansado, se tu não acredita em ti, assim como a Kathleen, assim como Moisés não acreditava, assim como pessoas como eu também não acreditavam em mim próprio,
Se tu pensa isso hoje, eu quero te animar, eu quero dizer para ti, te levanta, porque se a gente quem superar tudo isso que está acontecendo, quem passar por isso, quem aprender alguma coisa nova, quem se fortalecer agora, não vai ser qualquer coisinha aí mais que vai te parar. Não vai ser uma dorzinha de cabeça, não vai ser um desânimo, um sono que vai fazer tu parar de dar tua célula, que vai fazer tu deixar de ir no culto, que vai fazer tu deixar de ir no discipulado, porque eu tenho certeza que tem muita gente aprendendo nesse tempo agora, sentindo na pele o que é ficar longe de um discipulado. Tem muita gente sentindo na pele o que é ficar longe de um pastor, o que é ficar longe de uma igreja, não poder ir até um culto. Tem muita gente sentindo isso agora. Mas nós vamos retomar. Não importa onde tu foi, onde tu andou, o que tu aconteceu, ou quão longe tu ficou. O que importa é que tu tomou uma decisão de retornar hoje. De voltar. E voltar mais forte. Muito mais forte. Tem muita coisa aí fora acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Muita gente se desligando. Muita gente se contaminando. Muita gente colocando só lixo para dentro. Esperando tudo passar para voltar. Mas tem gente que não vai nem voltar. Tem gente que não vai conseguir voltar, porque eu acredito que o mundo das trevas, ele está empenhado como nunca, para acabar com a tua vida, para acabar com a minha vida, para acabar com homens e mulheres de Deus. Ele está empenhado como nunca para fazer isso, e algumas pessoas sozinhos não vão ter força para voltar, e além de eles se sentirem sozinhos e com medo, eles não conseguem voltar, pedir ajuda, não conseguem se colocar de novo debaixo de uma liderança, porque quando nós estamos debaixo de uma liderança, nós estamos protegidos, estamos cobertos. Quando tu está cumprindo o teu propósito, tu está protegido. Quando tu está cumprindo a tua missão, tem proteção. Ah, mas a Sara Nossa Terra tem muitos critérios, né, para liderança, para isso, para aquilo. Eu acho inacreditável que ainda tem pessoas que reclamam de critérios. Critério, onde tem critério, tem proteção. Onde tem critério, tem provisão. Então nós temos isso mesmo, isso muito, porque para que não aconteça tanta coisa que acontece aí fora, envolvendo homens, mulheres de Deus, a Sara Nossa Terra é uma igreja comprometida com uma coisa: transformar e sarar a nossa terra através do poder do Evangelho. E nós não negociamos critérios, princípios, nós não negociamos isso. Decida hoje mudar suas atitudes, decida hoje fazer algo diferente, decida andar no caminho que muitas vezes te parece perda, né? Muitas vezes te parece que não vai ter nada de bom ali, que tu não vai conseguir, que é um caminho difícil. Mas é o caminho que lá na frente tu vai entender o propósito para que Deus te chamou. Hoje pode ser que tu não enxergue, como eu um dia não enxergava o que ia acontecer na minha vida. Mas se tu tem um líder, se tu tem um pastor, se tem um amigo que é homem, que é mulher de Deus, que está do teu lado e te convida para estar na célula e fala para ti de Deus o que aconteceu, pode ter certeza. Essa pessoa te ama e Ele quer que tu conheça e que a glória do Senhor se manifeste na tua vida, assim como se manifestou na nossa, assim como se manifestou na dele. Eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente já indo para o final do nosso culto, mas que essa palavra, que hoje, que essa noite, não é uma noite qualquer, é um recomeço, uma retomada dos nossos cultos, se adaptando. Espero que os próximos cultos continuem sempre cheios. Isso aqui, eu quero que tu te alegre com o que está acontecendo hoje aqui, porque mesmo em meio a tudo que tem acontecido, a nossa igreja está com as cadeiras ocupadas. Tem pessoas aqui, nossa igreja está cheia, te alegra com isso. Para de olhar as circunstâncias, os problemas, o que tem acontecido em volta, e olha para o que está acontecendo. No nosso primeiro culto, das 18 horas, estava completamente cheio, todas as 30 cadeiras lotadas. Uma grande vitória, eu consigo me alegrar com isso, eu quero que tu também se alegre com isso. Amanhã temos mais 2 cultos também, e tenho certeza que vão estar cheios, e a presença de Deus vai aproximar de novo pessoas que estavam longe. Mas eu quero te convidar a orar nesse momento junto comigo. Eu quero te convidar a entregar para Deus todo o sentimento agora ruim que está dentro de ti,
tudo que de repente tu adquiriu nesses dias, tudo que te contaminou, tudo que fez com que a tua vida tomasse um rumo diferente. E tu sabe muito bem que se tu tivesse tomado uma outra atitude, tu estaria vivendo algo completamente diferente do que está vivendo hoje. Que a presença de Deus possa constranger o teu coração agora e te mostrar qual atitude, o que fazer, como fazer. Eu quero que essa oração que tu faça agora, feche os teus olhos. Eu não vou te chamar para vir até o altar aqui. Hoje nós não vamos fazer dessa forma, mas eu quero te chamar, te convidar a fazer com que o altar vá até você agora. Fala com teu Deus, diz para Ele aonde está doendo, aonde está difícil, aonde tu parou e da onde tu quer recomeçar, porque hoje o Senhor vai fazer voltar o ânimo, a força, a paixão pelas coisas de Deus. Se estava apagado, se em meio a tanta contaminação isso aconteceu, hoje isso vai voltar, porque o Espírito Santo de Deus vai se manifestar nesse lugar. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar grandemente dentro dessa igreja hoje. E eu tenho certeza que pessoas vão ser tomadas hoje por uma presença tão grande, mas tão grande, que nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais, não importa quanto tempo tu tem de convertido, quanto tempo de igreja, quanto tempo tu tem como cristão, tu nunca mais vai ser o mesmo, porque onde Jesus passa, nada fica igual, e hoje Ele vai passar aqui, Ele vai passar na tua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a encher os teus filhos agora, começa a encher essa casa com a tua doce presença, Senhor. Começa a encher as pessoas aqui, começa a trazer um ânimo diferente, um ânimo novo, para que possam sair hoje daqui decididos a agir e não a ficar olhando as coisas acontecerem, decididos a agir para que o Senhor comece a agir. E tu que está se sentindo fraco, o mais fraco de todos hoje aqui essa noite, é na tua vida que Ele vai agir, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aquele hoje que está abatido, aquele que acha que não tem mais jeito, é para ti essa palavra, e é na tua vida que o Senhor vai agir hoje. É na tua vida. Se ninguém mais acredita em ti, tu não está sozinho. Ele acredita, Ele está contigo, Ele vai manifestar. A glória do Senhor vai ser manifesta nessa casa hoje, e a tua vida vai ser cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Nunca mais nós seremos o mesmo, Pai, depois de passarmos pela tua presença, Senhor. Não pare de orar, fale com teu Deus, entregue para Ele agora o que precisa ser entregue, o que precisa mudar. Fale para Ele qual atitude tu vai ter daqui para frente, e cumpra as tuas atitudes, cumpra o que tu falar, porque Ele vai cumprir na tua vida o que Ele já te prometeu.